Há momentos em que as regras deixam de fazer sentido, em que as instituições que deveriam proteger um desporto se esquecem da razão por que existem, em que o negócio engole o jogo por inteiro, em que quem manda perde de vista aqueles que realmente jogam. E quando isso acontece, os jogadores têm duas escolhas: ficar calados ou reagir. Esta semana aconteceu algo que quase nunca acontece em 100 anos de futebol internacional. 3 seleções nacionais decidiram não ficar caladas, e este desporto nunca tinha visto nada parecido. Para compreender como Espanha, Argentina e Brasil chegaram a este ponto, ameaçando abandonar o relvado no Campeonato do Mundo de 2026, é preciso compreender o que a FIFA fez nos 2 primeiros dias deste torneio, porque isto não começou com uma ameaça. Começou com 3 decisões que, juntas, construíram a crise institucional mais grave que este desporto enfrentou em um século. Tudo começou com o jogo de abertura, a 10 de junho de 2026. Esse jogo deveria ser a maior celebração do futebol mundial em décadas. O Estádio Azteca, lotação esgotada, 80 mil pessoas. A cerimônia de abertura, o planeta inteiro a assistir. E então, 90 minutos de futebol produziram algo que nunca tinha acontecido em 100 anos de história do Campeonato do Mundo. 3 cartões vermelhos num único jogo, 3 jogadores expulsos, 3 equipas reduzidas a 10 homens antes mesmo de o torneio ter encontrado o seu ritmo. Nunca, desde o primeiro Campeonato do Mundo no Uruguai, em 1930 até hoje, 3 jogadores tinham sido expulsos no jogo de abertura do torneio. Nunca! E a razão desses 3 cartões vermelhos não teve nada a ver com violência, nada a ver com agressão deliberada, nada a ver com qualquer perigo para qualquer jogador em campo. A razão foi a nova regra. A regra que a FIFA aprovou antes do torneio sem consultar as federações de futebol mais importantes do mundo. A regra que impõe cartão vermelho direto a qualquer jogador que cubra a boca com a mão dentro de campo, sem aviso prévio, sem cartão amarelo, sem oportunidade de se defender. Cartão vermelho ao inteiro critério do árbitro, num desporto em que os jogadores passaram 100 anos a comunicar em campo de todas as formas imagináveis, tapando a boca com a mão para sussurrar uma instrução tática a um colega, protegendo a voz da chuva, tentando gritar uma jogada por cima do ruído de 80 mil adeptos aos berros. Tudo isso é agora motivo para uma expulsão imediata se o árbitro assim o decidir, sem explicação exigida, sem contexto necessário, sem possibilidade de recurso naquele momento. E no jogo de abertura, o árbitro tomou essa decisão 3 vezes. A regra em si tem uma história de fundo complexa, que toca diretamente na política entre Gianni Infantino e o mundo do futebol em geral. A regulamentação foi levada através do International Football Association Board, o organismo responsável pelas leis do jogo, numa reunião especial em Vancouver, no Canadá, a 27 de abril de 2026. A FIFA apresentou a proposta depois de um incidente de grande repercussão na Liga dos Campeões da UEFA em fevereiro, quando Vinícius Júnior, do Real Madrid, cobriu a boca durante um confronto com um adversário. O IFAB aprovou as alterações por unanimidade, a pedido da FIFA, mas quase de imediato, o Comitê Executivo da UEFA decidiu não aplicar as novas regras em nenhuma das suas competições, nem na Liga dos Campeões, nem em qualquer outro torneio de clubes sob a sua alçada. Isto significa que as regras que agora estão a expulsar jogadores no Campeonato do Mundo são regras que a Confederação de Futebol de Clubes mais poderosa do mundo se recusou a aplicar. A FIFA avançou com elas na mesma, e o jogo de abertura do torneio de 2026 pagou o preço. Depois veio a situação das pausas de hidratação, e segundo fontes muito próximas de vários balneários deste torneio, foi isso que verdadeiramente acendeu o rastilho dentro das equipas. As pausas de hidratação existem noutros torneios. Essa parte não é nova. O que é absolutamente novo, algo que nenhum jogador e nenhum treinador principal tinha visto antes a qualquer nível do futebol profissional, foi o que aconteceu durante essas pausas no jogo de abertura. O árbitro interrompeu o jogo para a hidratação. Os jogadores caminharam em direção às linhas laterais. E então, na transmissão da Fox Sports, a cadeia americana que detém os direitos em língua inglesa do torneio nos Estados Unidos, começaram os anúncios. E os jogadores tiveram de ficar ali, no relvado, com a bola parada no chão, a olhar para o quarto árbitro,
à espera que uma cadeia de televisão americana acabasse de passar anúncios a carrinhas picape, cadeias de comida rápida e aplicações de apostas desportivas antes de poderem recomeçar o jogo, o futebol, parado. Não por uma decisão desportiva, não por uma lesão, não por uma pausa tática, parado por causa de um acordo publicitário. A Fox Sports pagou aproximadamente 485 milhões de dólares pelos direitos de transmissão em língua inglesa deste campeonato do mundo. Segundo relatos do New York Times e do Sports Business Journal, esse valor é nominalmente superior ao que a Fox pagou pelos torneios de 2018 e 2022, mas pode estar até $1.000 milhões abaixo do que os direitos teriam rendido em mercado aberto. Por outras palavras, a FIFA deu à Fox um acordo extremamente favorável e, em troca, a Fox integrou pausas publicitárias diretamente na estrutura do jogo, não ao intervalo, durante o jogo, durante as pausas de hidratação. Durante o jogo de abertura, a Fox transmitiu blocos publicitários em ecrã inteiro em todas as pausas de hidratação. Anúncios da AT&T, Lowe's, Michelob Ultra e Fanduel. A Telemundo, a estação de língua espanhola, optou por manter imagens em direto durante as mesmas pausas. A Fox cortou completamente e, segundo o Sports Business Journal, a Fox violou mesmo as próprias regras de transmissão da FIFA, que exigem que as estações regressem à cobertura em direto pelo menos 30 segundos antes de o jogo ser retomado. A Fox não cumpriu esse padrão em nenhuma das duas pausas do jogo de abertura. Fontes próximas do estágio da seleção brasileira dizem que, quando os jogadores viram as repetições da transmissão e perceberam o que tinha acontecido, a reação foi de uma incredulidade como nunca tinham sentido nas suas carreiras profissionais. Segundo relatos que circulam por vários balneários, Rafinha descreveu a situação numa frase que desde então se espalhou pelos bastidores do torneio como fogo em palha seca. Disse que estavam a transformar o futebol na NFL com uma bola redonda. E essa frase, segundo as mesmas fontes, abriu a conversa que terminou numa reunião que ninguém esperava que acontecesse tão cedo. Depois veio a situação de Thomas Partey, e foi isso que, segundo tudo o que rodeia aquele momento, acabou por convencer as três federações de que o silêncio já não era uma opção. Thomas Partey é um médio-centro de 32 anos, antigo jogador do Arsenal, agora no Villarreal, em Espanha. Durante várias épocas foi um dos melhores médios defensivos da Premier League, um jogador de classe mundial, convocado pelo Ghana para o Campeonato do Mundo de 2026. Um homem que passou anos a sonhar em jogar um Mundial e que chegou ao torneio no auge da sua condição física e mental. O Canadá recusou-lhe o visto. O jogador não conseguiu viajar de Boston, onde estava localizado o campo base da seleção do Ghana, para Toronto, onde a sua seleção disputava o primeiro jogo da fase de grupos contra o Panamá. Um futebolista profissional não pôde jogar o seu primeiro jogo num campeonato do mundo porque o país anfitrião não o deixou atravessar a fronteira. Isso nunca tinha acontecido em 100 anos de história deste torneio. Nunca! A razão apresentada pelo Canadá, segundo relatos do The Athletic, da ESPN e do Sporting News, é que Partey enfrenta atualmente um processo-crime no Reino Unido. Declarou-se inocente de várias acusações de violação e de uma acusação de agressão sexual relacionadas com alegações envolvendo 4 mulheres entre 2020 e 2022. Uma condição da sua liberdade sob fiança alegadamente exige que notifique as autoridades antes de viajar para o estrangeiro, o que parece ter contribuído para a recusa do visto. A lei de imigração canadiana permite às autoridades impedir a entrada de pessoas com processos crime pendentes, e o porta-voz do governo confirmou que organizar um grande torneio internacional não altera essas leis. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Ghana contestou publicamente a decisão, classificando-a como discriminatória e argumentando que Partey não tinha sido condenado por nada. A resposta da FIFA foi uma declaração escrita afirmando que a organização não podia envolver-se nos processos de imigração dos países anfitriões e que a situação, embora lamentável, estava fora do seu controle. Essa declaração, segundo fontes muito próximas das 3 federações, foi a gota de água. As redes sociais, em todas as línguas e em todos os fusos horários, transformaram o caso Partey no símbolo perfeito de tudo o que correu mal na organização deste torneio.
Memes que o mostravam a olhar por uma janela para o estádio onde deveria ter estado a jogar circularam durante horas em espanhol, português, francês, árabe e inglês. E, segundo pessoas próximas de vários jogadores no torneio, essas imagens chegaram aos telefones das equipas nos balneários antes de o dia terminar. Antes de avançar, é preciso dizer algo sobre Gianni Infantino. Tem 54 anos e chegou a este torneio com uma ambição clara: transformar o Campeonato do Mundo de 2026 no seu legado pessoal. 48 seleções nacionais, 3 países anfitriões, Estados Unidos, Canadá e México. 80 jogos. O Campeonato do Mundo mais visto da história da televisão global. Uma máquina comercial de recordes construída sobre os acordos de transmissão mais lucrativos da história do futebol. E em menos de 48 horas, esse projeto, que ele vinha a construir há anos, tornou-se a crise institucional mais grave que a FIFA enfrentou em décadas. Não por causa de inimigos externos, não por causa de uma comunicação social hostil, mas porque as 3 seleções nacionais mais importantes do seu próprio torneio lhe disseram que as condições em que lhes pediam para competir eram inaceitáveis. Infantino já enfrentou crises antes, sobreviveu a escândalos que teriam acabado com outros dirigentes, resistiu ao caos estrutural que se seguiu às detenções por corrupção de 2015 que derrubaram o seu antecessor, Sepp Blatter, e dezenas de responsáveis da FIFA. Tem um instinto político de sobrevivência raro até na governação desportiva internacional, mas nunca enfrentou nada como isto. Nunca teve Espanha, Argentina e Brasil a falar na mesma direção ao mesmo tempo, e a relação entre Infantino e o momento político atual torna esta situação ainda mais complicada. Nos meses que antecederam o torneio, Infantino recebeu fortes críticas pela sua relação pessoal próxima com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma ligação que vários organismos de governação do futebol, organizações de direitos humanos e responsáveis da UEFA descreveram publicamente como inadequada e incompatível com o próprio Estatuto de Neutralidade Política da FIFA. No início deste ano, delegados da UEFA abandonaram uma reunião da FIFA em Paris depois de Infantino ter chegado atrasado por estar a viajar com Trump no Médio Oriente. Esses delegados disseram publicamente que o presidente da FIFA estava a pôr interesses políticos privados à frente das suas obrigações para com o desporto. Na véspera do jogo de abertura, falando a partir da cidade do México, Infantino disse aos jornalistas e adeptos que tinham levantado preocupações sobre os preços dos bilhetes, as políticas de imigração e a participação do Irão para, e isto é uma citação direta, se acalmarem e relaxarem. O New York Times relatou que a conferência de imprensa permitiu apenas um número limitado de perguntas antes de Infantino abandonar o palco, desejando ao público um bom torneio. Foi esse o tom definido pela liderança da FIFA à entrada nos dias de abertura mais decisivos de qualquer campeonato do mundo de que há memória. Agora, Espanha, Argentina e Brasil não chegaram a este ponto pelas mesmas razões. Isto não é uma queixa única expressa por 3 bocas diferentes. São 3 argumentos distintos que se sobrepõem e se reforçam mutuamente, e juntos constroem um caso que a FIFA terá enorme dificuldade em descartar publicamente. O problema específico de Espanha com as novas regras é tático e vai ao coração daquilo que é o futebol espanhol. O estilo baseado na posse, no passe e no movimento que Espanha pratica há mais de 15 anos, a identidade que remonta à era Guardiola e continua a definir o futebol mais reconhecível jogado por qualquer seleção nacional no mundo. Exige tempo. Exige que o guarda-redes possa distribuir a bola com calma. Exige que os jogadores se posicionem antes de receber a bola. Exige que os lançamentos laterais se transformem em sequências ensaiadas que a equipa trabalhou durante meses. A nova regra dos 5 segundos para os lançamentos laterais destrói exatamente isso, porque 5 segundos não são tempo suficiente para executar o que Espanha passou meses a preparar. Segundo fontes no campo espanhol, o selecionador Luis de la Fuente afirmou em privado, com uma clareza que não deixa espaço para interpretações, que esta regra não é futebol e que, se ela não mudar, Espanha não entrará em campo. O argumento da Argentina centra-se em algo mais profundo do que um inconveniente tático. Esta é uma equipa que acabou de ganhar o último campeonato do mundo no Catar, em 2022. Uma equipa que carrega o peso das expectativas de todo um continente sempre que joga.
E este é quase certamente o último campeonato do mundo de Lionel Messi. Messi tem 38 anos. Chegou a este torneio com um objetivo declarado: despedir-se do futebol mundial da melhor forma possível, com a Argentina a competir na máxima força, com uma exibição que as pessoas recordem. E, em vez disso, na primeira semana do torneio mais importante do seu capítulo final, está no centro de uma crise institucional que a FIFA criou sem o consultar e que ele não consegue resolver dentro de campo. Esse é o custo humano mais concreto de tudo o que estava a acontecer agora. E é o custo que a FIFA não calculou quando desenhou as regras, assinou os contratos com a Fox e organizou um torneio que, por todas as medidas disponíveis, colocou as receitas televisivas acima da integridade do desporto. A posição do Brasil acrescenta uma terceira dimensão. A Federação Brasileira tem a história mais longa, a cultura futebolística mais profunda e a voz mais forte na política do futebol internacional de qualquer nação do planeta. Quando o Brasil fala, a FIFA escuta, ou pelo menos sempre escutou até agora. O facto de o Brasil estar agora alinhado com Espanha e Argentina não é coincidência nem uma manobra política coordenada. Segundo fontes familiarizadas com as conversas entre os três campos, esse alinhamento aconteceu de forma orgânica, em tempo real, à medida que cada nova crise agravava a anterior, e agora a realidade financeira da ameaça tem de ser examinada diretamente, porque é aí que esta crise se torna existencial para a instituição. O Campeonato do Mundo de 2026 foi construído sobre dinheiro da televisão americana. A Fox Sports e a Telemundo detêm em conjunto os direitos de transmissão nos Estados Unidos, num acordo que, segundo analistas da indústria e relatos de vários meios, está avaliado em termos reais de mercado entre 1.000 milhões e 1.500 milhões de dólares, embora a própria Fox tenha pago menos de 500 milhões. Essa diferença existe por causa de um contrato assinado há anos em circunstâncias que o New York Times descreveu numa investigação recente como um negócio notavelmente vantajoso para a cadeia. O acordo está fechado. A FIFA não pode renegociá-lo, e esse acordo inclui pausas publicitárias durante as pausas de hidratação. Os jogos pelos quais as televisões americanas pagaram somas enormes para transmitir contam com Espanha, Argentina e Brasil. São 3 das 4 ou 5 seleções nacionais mais valiosas comercialmente no mercado global do futebol. Se essas 3 federações cumprirem a ameaça, se entrarem até o centro do campo antes dos próximos jogos e se recusarem a jogar, não resta nenhum produto para vender. Não há jogos para transmitir. Não há retorno sobre o investimento que a Fox fez. Não há receitas publicitárias dos anúncios da AT&T, dos spots da Lowe's e das promoções da FanDuel que a FIFA integrou na estrutura de todos e cada um dos jogos. A ameaça feita esta semana não é apenas uma declaração de princípio moral. É uma arma financeira apontada diretamente ao ponto mais vulnerável de toda a arquitetura comercial que Infantino construiu. E todos na sala, dentro da sede da FIFA, dentro da sala de administração da Fox Sports, dentro dos escritórios dos outros parceiros de transmissão na Europa e na América Latina, sabem disso. Segundo um economista que analisou no início deste ano para o Sports Business Journal o potencial impacto de um boicote sul-americano, uma retirada total apenas do Brasil e da Argentina poderia custar a este campeonato do mundo cerca de 2.000 milhões de dólares. Acrescentar Espanha a essa equação coloca os danos num território do qual o torneio não recuperaria comercialmente. Fontes descritas como próximas das negociações dizem que as conversas que decorrem esta semana nos corredores da estrutura operacional da FIFA têm sido conduzidas com um nível de intensidade que não se via desde as detenções por corrupção de 2015, quando dezenas de responsáveis da FIFA foram acusados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de crime organizado, fraude eletrônica e branqueamento de capitais, num escândalo que expôs a corrupção sistemática que atravessara a organização durante décadas. É contra essa memória institucional que Infantino está a trabalhar agora. A FIFA reconstruiu a sua imagem pública de forma lenta e dolorosa nos anos que se seguiram a esse escândalo. O Campeonato do Mundo de 2026 deveria ser a prova de que a reconstrução estava completa. Em vez disso, o torneio que deveria ser o seu legado está a produzir, em tempo real,
Uma crise que liga novas queixas a feridas antigas na mente de todos os que assistem. O futebol é o desporto mais popular do mundo há mais de 100 anos, por uma razão que nenhum estudo de mercado consegue explicar completamente, mas que qualquer adepto entende sem que lhe a digam. É contínuo, é fluido, 90 minutos em que o tempo não para, exceto por interrupções geradas pelo próprio jogo, sem tempos mortos comerciais, sem pausas programadas para a televisão vender os seus produtos. O ritmo é marcado pelo jogo, não pelo ecrã. É isso que separa o futebol de todos os outros desportos de massas no mundo. E é precisamente isso que a FIFA está a pôr em risco com o modelo comercial que desenhou para este torneio. Não por maldade, não por ignorância, mas porque, algures na negociação com a Fox, algures numa reunião em que os termos do acordo de transmissão estavam a ser finalizados, alguém decidiu que a receita publicitária importava mais do que a integridade do espetáculo que essas receitas deveriam financiar. Uma decisão tomada em privado por pessoas que provavelmente nunca estiveram num relvado à espera que um anúncio de televisão acabasse para serem autorizadas a jogar. Se a FIFA recuar, se Infantino aceitar alterar sequer a mais controversa das novas regras antes dos próximos jogos das 3 seleções, a mensagem enviada será uma que nenhum órgão dirigente na história do desporto alguma vez enviou. A mensagem de que os jogadores e as federações têm poder real sobre as condições em que competem. Isso mudaria permanentemente o equilíbrio de autoridade dentro do futebol mundial, de formas que ecoariam em todos os torneios que viessem depois deste. Se a FIFA não recuar, se Infantino decidir que a autoridade da instituição pesa mais do que a pressão combinada de Espanha, Argentina e Brasil, o risco não tem precedentes na história do desporto organizado. A bola está do lado de Infantino. As 3 federações disseram o que tinham de dizer, os jogadores esperam, o mundo observa, e as próximas horas vão determinar que tipo de desporto o futebol escolhe ser nas próximas décadas. Essa decisão pertence à instituição que deveria existir para os jogadores. Se ela lhes falhar aqui, as consequências pertencerão a todos nós.